Nesse vídeo eu vou tratar com vocês a respeito das seguintes questões. Vale a pena investir em Usiminas? Por que a ação está caindo tanto? A ação está barata mesmo? Vou trazer também para vocês o preço justo e o earning yield da ação. Então vamos ao vídeo. Salve, salve investidores! Como é que vocês estão? Sempre lembrando que antes de continuar você clica no botãozinho vermelho de inscrever-se para ajudar esse canal, tá bom? E olha, o Usiminas está acumulando uma queda desde abril de 2021 até o presente momento de 60%. A ação chegou a ser cotada aqui as ações ordinárias de Usiminas, USIM 3, a R$ 23,65. Antes de chegar a esse topo, ela tinha aqui na baixa da pandemia, em abril de 2020, chegado na casa dos R$ 4, R$ 5. Quem comprou aqui simplesmente acumulou uma valorização de 360%, sendo que em abril de 2021 o minério de ferro estava nas alturas. O preço atual de Usiminas, ações ordinárias, R$ 9,34, é o mesmo preço que estava ali antes do derretimento da pandemia, ali em fevereiro de 2020. Então muita gente está se perguntando por que a ação caiu tanto e se hoje é um bom momento para comprar Usiminas. Primeiramente, vamos falar um pouquinho de Usiminas e o que ela faz, né? Você precisa entender o que uma empresa faz antes de eventualmente olhar para ela ou investir nela. A Usiminas, ela é uma empresa do setor siderúrgico e setor siderúrgico, leia-se produção de aço e ferro principalmente. Siderurgia cuida disso, já a metalurgia é muito mais ampla. Ela é líder aí na produção e comercialização de aços planos. Ela produz desde a mineração e inclusive vende os aços posteriormente produzidos. Ela é uma empresa já longa, ela já é uma empresa antiga, fundada em 56, já tem mais de 60 anos de história, fundada em Coronel Fabriciano, em uma área que viria a ser posteriormente o município de Patinga, onde ela tem uma unidade fabril gigantesca que mais parece uma cidade, ali no Vale do Aço, em Minas Gerais. A Usiminas basicamente atua no seguinte segmento: mineração, que é a extração do minério, a siderurgia, que é a produção das placas de aço, principalmente, vendendo tanto para o setor de construção civil, linha branca, automobilístico, um portfólio bem amplo aqui de clientes a Usiminas possui. Transformação, onde ela agrega valor aqui ao aço, faz a transformação dele. E por fim, bens de capital, onde ela produz equipamentos a partir da transformação desse aço e outras soluções. Então, a companhia é bem diversificada. O foco, obviamente, é siderurgia. Mais de 60% da receita da companhia depende do setor siderúrgico, e por atuar no setor siderúrgico é uma companhia cíclica, é uma empresa cíclica, portanto tem altos e baixos, tem resultados muito voláteis, então é mais difícil aplicar o buy and hold com Usiminas. Você precisa sim comprar em bons momentos, não adianta vir com essa historinha de que é só comprar e esquecer na carteira. Ações cíclicas não funcionam assim, você precisa identificar o ciclo da commodity, comprar, na minha opinião, no ciclo de baixa, porque é ali que você vai ter oportunidade. Não adianta nada você comprar no ciclo de alta, no topo, por exemplo, você nunca vai recuperar o seu dinheiro, vai levar muitos e muitos anos para você ter rentabilidade do seu patrimônio. Por isso, há uma certa dificuldade de investir nesse setor. Mas Usiminas teve uma grande queda, será que ela é justificada? Veja como eu falei para vocês aqui, só um adendo, ela distribui tanto para construção civil, linha branca, setor automotivo, industrial. A companhia tem uma carteira de clientes de longa data e diversificada. Em relação à mineração, a capacidade produtiva dela é gigantesca, 12 milhões de toneladas por ano. Isso representou um grande salto. A companhia antes produzia 8 milhões, subiu para 12, então a companhia investe no setor. Em relação ao setor siderúrgico, a capacidade produtiva dela de aço bruto é 5 milhões de toneladas por ano, uma gigante. E essa produção do aço bruto ali é em Patinga, onde é a grande cidade industrial de siderurgia da Usiminas. Em relação à parte de transformação do aço, a capacidade aqui é de 1,9 milhão de toneladas por ano de transformação, sendo que a companhia então é líder aí no segmento siderúrgico. Dentro aqui da parte de siderurgia, a companhia produz chapas grossas, laminados a quente, laminados a frio e galvanizados, que são utilizados nos mais variados setores da economia. Então, quando a economia está indo bem, os resultados de Usiminas vão bem. Quando a economia está indo mal, os resultados de Usiminas vão mal. Então você já percebe aí que a queda no preço da ação tem a sua justificativa. Estamos num momento próximo de uma recessão global. Perceba-se que você verifica isso até mesmo com o setor de varejo, Magazine Luiza, Americanas, Via Varejo, tendo queda de mais de 80% por conta da alta dos juros e a redução no consumo. E essa redução no consumo diminui a produção de bens de linha branca e isso também reduz as vendas da Usiminas, por exemplo. Em relação aqui à estrutura societária da empresa, ela é controlada ali por dois grupos, o grupo Nippon Steel e o grupo Ternium. Aqui, japoneses então controlam então a empresa. Mas afinal, Luan, por que toda essa queda aqui? Eu já dei ali uma prévia para vocês. Cenário macroeconômico completamente desfavorável, redução do consumo que gera redução dos resultados
resultados de Usiminas. Veja só a queda nas vendas do minério de ferro no primeiro trimestre de 2022, 38%. Isso aqui significa redução na demanda, e essa redução na demanda não só pela crise financeira global, mas também por conta da queda na demanda na China, que é o principal produtor e também importador ali do minério de ferro, muito por conta aqui das restrições do coronavírus na China, muito embora ali em Xangai as restrições tenham sido reduzidas no começo de maio, voltaram novas restrições, então ainda um cenário um pouco de incerteza, o que tem feito as ações de Usiminas cair fortemente. Somado a isso, temos aqui que o preço da commodity tem caído, está aqui num nível de preço próximo de setembro de 2020, mas com o afrouxamento do lockdown na China é provável que esse preço volte a subir. Não muito, né? É praticamente impossível chegar a patamares tão elevados quanto ali em abril, por exemplo, maio de 2021. Subiu demais. Era óbvio que nesse momento a commodity estava ultra esticada. E aí tudo isso se refletiu nos resultados de Usiminas no primeiro trimestre de 2022. Você só verifica aqui quedas atrás de quedas, ó. Queda no volume de venda de aço, minério de ferro, o EBITDA ajustado teve uma queda absurda também, a margem caiu. Ainda assim a companhia está lucrando, um lucro líquido de 1,3 bi, e a companhia já passou por situações muito ruins ao longo da sua história. Chegou a ter prejuízo em 2015, em 2016, em 2012. Teve essa explosão em 2021 e teve seu lucro de 1,3 bi em 2022. Em relação às classes de ações da empresa, temos as ações ordinárias, USIN 3, as preferenciais classe A, USIN 5 e as preferenciais classe B, USIN 6. Essa aqui se descarta. Olha a liquidez disso aqui, impossível. Descarta isso aqui. E aí, as ações mais líquidas são a USIN 5, uma liquidez média diária de quase 200 milhões de reais, enquanto as ordinárias, 5,3 milhões de reais. Só que as ordinárias têm tag along e essas preferenciais não possuem tag along. E muito embora o dividendo da preferencial é superior à da ordinária em 10%, na minha visão não compensa, nesse caso, optar pela preferencial só por causa da liquidez, porque essa liquidez aqui já é suficiente para o pequeno investidor. E lembrando da importância do tag along, que nunca pode ser completamente ignorado. Você tem que avaliar muito bem se vale a pena comprar na preferencial ao invés da ordinária quando a preferencial não tem tag along. Afinal, ao longo da história os exemplos são raros, mas existem exemplos aí de quando uma empresa vai trocar o controle acionário, uma empresa vem e vai comprar o controle acionário da outra, ela só compra as ordinárias aqui e oferece um valor muitas vezes superior, não raro superior, ao das ações preferenciais, porque está comprando o controle da empresa. E aí os acionistas preferencialistas que não têm tag along, eles não têm esse direito de ter uma oferta de no mínimo 80% do preço oferecido para as ordinárias. Então isso aqui é uma garantia também para o pequeno acionista. Então é melhor que ele fique com as ações ordinárias aí, que aí ele sendo dono das ações ordinárias, vindo a trocar o controle acionário, se por exemplo o adquirente do controle acionário pagou 10 por ação ordinária da Usiminas, vai ter que pagar no mínimo 80%, que seria nesse caso R$8 por ação para o pequeno acionista. Então se hoje eu fosse optar por comprar alguma classe de ação, seria a ordinária. Já confesso desde já que a companhia está no meu radar, porque toda essa desvalorização aqui muitas vezes abre uma janela de oportunidade, e veja aqui os indicadores de Usiminas atualmente. A relação preço sobre valor patrimonial está próxima de 0,5. Isso está abaixo da média histórica de Usiminas, de 0,78. E aí você vai me perguntar, Lua, por que Usiminas tem um PVP histórico tão baixo assim? É que a companhia tem uma estrutura patrimonial muito grande, é uma empresa cíclica, muitas vezes cresce em estoques quando está havendo ali um período ruim da economia. Então veja, se você pegar aqui o balanço de Usiminas do primeiro trimestre de 2022, você vai ver aqui que os estoques da empresa estão subindo. Veja que em março de 2021, ela tinha um estoque aqui bem inferior de lingotes, né, do que agora em 2022 com 7,5 bi de estoque. Então esse estoque aqui faz com que a empresa tenha um risco de depois ter que vender isso aqui a preço de banana, e aí o seu patrimônio acaba valendo menos. Então por isso que o mercado precifica Usiminas abaixo do valor do seu patrimônio, porque seu patrimônio tem esse risco de acumular estoque principalmente e tem um valor patrimonial muitas vezes distorcido. De qualquer forma, olhando-se para a média histórica, está com desconto. A relação preço-lucro está 93% abaixo de sua média. Só que aqui tem itens não recorrentes também, e aqui também não exclui o resultado financeiro. Então é sempre importante olhar para a relação EV, que é o valor de firma e considera as dívidas da empresa, dividido pelo EBIT, que é o lucro operacional, que é o lucro das operações descontado do resultado financeiro, e aí você tem um lucro aqui, digamos assim, mais realista da companhia. Está 70% abaixo de sua média. A margem atual está excelente, crescimento de receitas também está excelente, acima de 20% aqui já é considerado um bom crescimento de receita, e nos últimos 5 anos está apresentando aqui
um ótimo resultado, a média é só de 7%, não está acima da média. A margem líquida também está acima da média, mas vocês sabem, isso decorre dos anos de 2020 e 2021, com um ciclo forte ali das commodities que tem decrescido no ano de 2022. Como eu já antecipei para vocês, resultados bastante voláteis, então cuidado com o buy and hold puro ou buy and foda-se aqui em Usiminas, é muito difícil, principalmente porque, veja, quem comprou Usiminas há 5 anos atrás, esse é o gráfico de 5 anos, está no mesmo patamar de preço de atualmente, de tal modo que o acionista está praticamente no 0 a 0 durante 5 anos, é muito difícil suportar isso aqui psicologicamente. Em relação à dívida da empresa, hoje está muito saudável, ela está com uma disponibilidade de caixa de 6,6 bilhões e uma dívida bruta de 5,5 bi, ou seja, está com uma dívida líquida negativa de 1 bilhão de reais. Então a saúde financeira da companhia hoje é a melhor entre as suas pares de bolsa, como por exemplo CSN, Ferbasa e Gerdau. Por isso, o valor de mercado dela hoje está maior que o valor de firma, porque o valor de firma considera a sua dívida. E como sua dívida é negativa, você desconta aqui do valor de mercado, tem um valor de firma mais barato. E aí, se você for comparar aqui a evolução da receita de Usiminas, GGBR, CSN e Ferbasa, o que você tem aqui? Ferbasa, obviamente, teve ali o crescimento de receita superior. CSN ficou na segunda colocação e depois Usiminas. Evolução do lucro. Você sabe que essas empresas aqui tiveram lucro absurdo por conta do ciclo da commodity, nem dá para considerar isso aqui. E comparação de indicadores, nós temos aqui que Usiminas vence em quase todos. Tem o menor PL, menor PVP, a menor relação EV/EBITDA, EV/EBIT é o menor de todos aqui, 1,13. O dividend yield é o superior também, porque caiu muito a empresa. Agora, em relação a indicadores de eficiência, a Ferbasa acaba ganhando, com margens superiores aqui. Endividamento, Ferbasa e Usiminas estão muito bem. Agora, em relação a ROI, a empresa vence também, tá? E crescimento de receitas, aqui composto, quem vence é a Usiminas. Então, em relação a valuation, Usiminas é a mais barata de todas, hoje. Significa que não cairá mais? Não significa isso. A ação sempre pode cair mais. E se você acredita numa companhia, isso só significa algo bom, não algo ruim, porque você pode comprar cada vez mais barato. E aí o seu dividend yield fica bem superior. Em relação a dividendos, como uma companhia cíclica, é difícil você contar com dividendos assim na carteira previdenciária com Usiminas, só se você comprar um preço extremamente baixo, que compense resultados futuros ruins. E ela tem uma política de dividendos básica de 25% do lucro líquido ajustado, esse é o payout básico da empresa. Nesse ano ela já distribuiu aqui 734 milhões de reais em dividendos, correspondentes a 57 centavos por ação ordinária e 62 centavos por preferencial. Pegando-se o caso da ordinária, aqui que é o nosso foco, na minha opinião, 57 centavos dividido pelos 9,34 que custam hoje no mercado, você tem um yield de 6,1%, um excelente dividend yield em apenas um pagamento, sendo que em 2021 a empresa fez vários pagamentos, né? Não espere tantos pagamentos assim, ó, 2020 só teve um pagamento, 2019 3 pagamentos, 2018 um pagamento, então na média você pode considerar no máximo 2 pagamentos ao ano. Já teve um pagamento aqui de 6,10%, que já é legal, se tiver mais um desse aí, já chega na Selic, por exemplo, sendo que o payout médio da companhia é baixo, né? O máximo, se você pegar a média todo esse período aqui, desde 2009, é de 29,38%. Dos últimos 10 anos, apenas 24,3%. Dos últimos 5 anos, também 24,65%. Então, o payout dela é mais baixo. Ela não paga tantos dividendos. Ela só pagou muitos dividendos em 2021. E 2022, mesmo com a queda nos resultados, já pagou um bom dividendo, na minha opinião, porque a cotação caiu bastante. Então, não olhe, claro, para esse dividend yield aqui extremamente alto de 18%, porque ele está levando em conta o ano de 2021. Por enquanto, 6%. E aí, respondendo a essas questões do vídeo, vale a pena investir em Usiminas? Vale, a depender do preço, por ser uma companhia extremamente cíclica, e a depender do momento, ou seja, quando o momento é ruim para a empresa, ou de decréscimo ali, esperando uma retomada da economia. Eu, por enquanto, fico de olho na empresa. Se cair mais 10, 20%, pode ser que eu acabe entrando, já que realmente a empresa está muito barata. Eu vou calcular com vocês aqui o preço justo e o earning yield, mas esse muito barato é porque existe um risco do ciclo e também do aumento dos estoques. Então, sim, a ação está muito barata, dentro do seu setor ela é a mais barata. Vamos ver o preço justo dela e o earning yield. Preço justo pelo método do Graham e o earning yield, digamos assim, pelo método do Joel Glimbot, com as adaptações ali do Clube do Valor. Então vamos lá pelo método do Graham, pegando-se o índice de 22,5%. E eu multiplico pelo lucro por ação de 7,45 vezes o valor patrimonial da ação. E aí você aplica aqui a raiz quadrada. O preço justo seria de 55,38. Sim, extremamente distorcido. Só queria te mostrar que realmente fica distorcido. Então você tem que adotar um índice inferior. E aí por isso seria bom você olhar para a média histórica do PL da empresa, que é mais ou menos de 18, e o PVP é muito baixo. Então seria o caso da gente adotar um índice de 15
no máximo, não de 22,5. Ainda assim, vai dar um ótimo preço justo, uma margem de segurança gigantesca. Então, 15 vezes 7,45 vezes 18,3. Ainda assim, você tem um preço justo de R$ 45,22. Ah não, Lua, eu ainda acho que está distorcido. Eu concordo com você. Então vamos adotar no máximo, dentro do índice GRAH, uma vez o valor patrimonial, vezes o máximo de 5 vezes lucro. E aí a gente tem o quê? Um índice GRAH de 5. E aí você faz 5 vezes 18,3 vezes 7,45 e aplica a raiz quadrada, você tem então um preço justo de R$ 26,10. Esse aqui é um preço justo interessante, tá? Menor margem de segurança. Você vai me dizer, putz, tá muito barata mesmo, hein? Só que veja que esse preço aqui, ele foi o topo ali, ó, de abril de 2021. Então, até R$ 25,00 seria um preço justo na companhia. Mas lembre-se, preço justo é o quanto uma empresa valeria, de tal modo que você não tem nenhum upside ao comprar no preço justo, tem que comprar abaixo, bem abaixo do preço justo. Então, para ter um bom upside aí, seria comprar até 15 ou 14 reais ali, entendeu? Preço teto dá para calcular, Luan? Não dá, porque a empresa não tem um histórico de dividend yield superior a 6%. Então, nós temos aqui um preço justo, digamos, de R$ 25,00. E qual seria o earning yield aí? Pelo método clássico, é você pegar o lucro e dividir pelo preço. Lucro por ação, que é 7,45, e dividir pelo preço, que é 9,34. Você tem aí um earning yield, sob essa perspectiva clássica, de 79,76%. É gigantesco aqui o potencial de retorno com base nos lucros. Só para você ter uma ideia, acima de 20% já é um bom potencial de retorno, significando que a companhia está negociando a mais ou menos 5 vezes lucro, que já é excelente. Mas no caso da Uzi Minas, 1 vezes lucro, muito baixo. Então esse potencial de retorno com base nos lucros atuais dos últimos 12 meses, vale ressaltar, é realmente muito alto. Quer dizer que o lucro apresentado por Uzi Minas nos últimos 12 meses, em pouco mais de um ano, volta para você como acionista pagando o preço atual de Uzi Minas. Então por isso tem despertado muito interesse nos acionistas. Mas vamos pela perspectiva adaptada, que leva em conta não a relação preço-lucro, mas a relação EV/EBIT, ou seja, valor de firma dividido pelo lucro operacional. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o lucro operacional da companhia e dividir pelo valor de firma. A gente tem o valor de firma, eu vou dividir o lucro operacional de 12 meses, vou projetar, né? Dividir por esse valor de firma. Então a gente vai aqui no release da companhia, a gente tem aqui o lucro operacional, foi de quase 1,3 bi, a gente multiplica isso por 4, que seria uma projeção para 4 trimestres ou 12 meses, a gente teria então aqui, ó, mais ou menos 5,1 bi. Claro que essa aqui é uma conta de padeiro, porque como a empresa aqui é cíclica, é muito difícil prever, mas a gente não tem o que fazer, né? Então a gente vai pegar esse 5,1, quase 5,2 bi e dividir lá pelo valor de firma. E a gente chega aqui, ó, a um earn yield do que? 48,67%. Você tem que transformar a forma decimal para a forma em percentual, tá? 48,67% é um excelente earning yield. E esse é o earning yield que, por exemplo, estão adotando o pessoal aí atualmente. Quase 50%. Ou seja, com base no lucro operacional da companhia de 12 meses, mesmo com toda essa queda, a gente fazendo uma projeção com base na queda em 2022, a gente teria que em apenas 2 anos, o valor que você paga pela ação volta para você na forma do lucro operacional. Então, se os resultados da empresa ainda melhorarem ao longo do ano com retomada da China, esse earning yield pode ficar ainda melhor, desde que obviamente a companhia caia um pouco mais ou não suba, né? Porque se ela subir junto, aí o earning yield vai acompanhando. Mas já vai deixando aqui nos comentários, você investe em Uzi Minas, está de olho na empresa, entende que ela está barata atualmente? Você acha que realmente ela vai se recuperar aí ao longo de 2022 ou 2023? Conta aqui pra mim também. Muito obrigado por ter ficado comigo até aqui. Eu sou o Luan, que é o canal Mirar Investing. Até o próximo vídeo. Fui!